Fala, turma, começando mais um Conta Tua História, hoje com um convidado especial demais, uma das melhores vozes que eu já ouvi, maravilhoso. Mas antes dele, a gente vai fazer aquele nosso ritual maravilhoso. Bela. A gente já tá com tudo aí nas redes sociais, então você aproveita para seguir a gente. Nosso arroba no Instagram é Conta Tua História PDC e no Twitter é Conta Tua Ist, termina no HIST. Não esquece também de ativar o sininho aqui no YouTube para você não perder nenhum vídeo e ficar sabendo tudo em primeira mão. Deixa seu comentário, compartilha aí com seus amigos para você ficar por dentro de tudo. Perfeito. Vou falar o nome do nosso entrevistado, mas não vamos nele ainda. Carlos Filho, uma lenda daqui, um cara que, meu irmão, tem uma história que eu vou contar que eu nem me lembrava mais e vou ter que contar com ele. E assim, antes de falar dele, do nosso entrevistado de hoje, eu quero falar da Melbet, 100 unidades de lucro, tem que respeitar. A gente tá dentro, viu? Não é coisa pouca não, desde dezembro que eu tô dentro e é uma... eles são muito bons no que fazem, mandar um abraço pra Pato, fundamentalmente pra todo mundo que faz parte. Então quem quiser, o QR Code tá aqui na tela, o diretor que se vire. Assim. Está aqui. O diretor que se vire pra botar assim aqui. Enfim, e entre em contato com eles, eles são uma assessoria de apostas esportivas muito boa, daqui de Recife. E como a gente sempre diz, a gente tem que valorizar o que é nosso, que é pernambucano, que é nordestino. E não só nossas personalidades, mas também as empresas que quiserem patrocinar a gente. Vai ser um prazer. Obrigado para a Melbet por estar aqui desde o princípio, desde o programa 1. Se Deus quiser, nossa parceria vai crescer mais e mais. Bel, apresenta. Vamos embora. Vamos falar hoje desse cara que é músico, mas antes de ser músico, ele é peladeiro. Ele é advogado. Ele é um gato. Ele é muitas coisas. E a gente vai descobrir isso tudo aqui hoje. Carlos Filho, seja muito bem-vindo. E antes disso tudo, você é o ídolo número 1 da minha irmã caçula, Letícia Andrade, que está aqui, veio aqui só pra te ver, entendeu? Então, assim, eu ouço o seu nome vai fazer a bichinha passar uma vergonha todos os dias, grande. Carlos Filho. E não pode sair não, viu? Porque se sair faz barulho, viu? Fica logo aí dentro, se sair faz barulho. Então, seja muito bem-vindo. É um prazer para nós te receber aqui, ouvir um pouco da sua história. É o que eu sempre falo, né? Nosso podcast não é para saber onde as pessoas estão, porque a gente já sabe, mas para saber quem elas são, e a gente tem muito interesse de ouvir um pouco mais da sua história. Seja muito bem-vindo. Oi, gente. Obrigado pelo convite. Tem algum nome dos ouvintes, dos seguidores? Não. Não, ainda não. Um apelidozinho não, né? Os continhas. Daqui a pouco a gente... Os continhas. Olá, continhas. Continhas. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Pô, massa. E aí, vamos começar. Queria que você, enfim, se sentisse à vontade. A gente ia começar, na verdade, falando da sua carreira de advogado. Enfim, a gente queria voltar nesse assunto, mas aí... Não, porque assim, todo mundo conhece, assim, a maioria das pessoas conheceram nacionalmente você pelo The Voice, mas sim, você foi muito antes do The Voice. Exato. Você vive uma vida de música antes do The Voice, você vivia uma vida de peladeiro antes do The Voice, a gente vai chegar lá. De ator. De advogado. E, então, assim, eu queria que você falasse um pouco da sua vida antes da música, antes de você conhecer a música, antes da música conhecer você. Como é que foi? Você foi advogado? Como é que foi sua formação acadêmica, enfim? Então, uma das coisas que eu fiquei pensando quando vocês me convidaram é como contar essa história, né? E outro momento eu me prepararia, eu adoro papel e fazer uma linha do tempo, porque recentemente eu tenho refeito essa ideia de pensar a minha história, minha trajetória, por conta de tudo, de comunicação pública e de terapia também. E para facilitar tudo, eu vou separar em 3 grandes blocos, que aí vocês, do ponto de vista didático. Certo. Um é Serra Talhada. Sim. Um é a primeira década em Recife e outra é a segunda década em Recife. A gente separa assim para todo mundo entender. Porque de uma certa forma são momentos em que minha vida muda, assim, a chave e eu vou para um outro lugar. Mas a pergunta foi antes da música, né? Então, antes da música eu tenho 2 ciclos de vida, assim. Um em Serra Talhada, onde eu nasci, cresci e me formei do ponto de vista ético e moral. Mas já existia a música, não de forma profissional, mas eu sempre estive envolvido, assim, porque eu vivia num conflito do mundo cristão, que era uma parte da família protestante e uma parte católica. E eu estudava num colégio de freiras, e vivia nessa coisa, assim, de participar dos cultos na igreja protestante e de cantar nas missas, assim. Então, sempre vivi nesse lugar, assim, tipo, da música como um lugar de rito, assim, né? E depois, ainda em Serra Talhada, eu tive outras bandas, mas vou entender a pergunta do ponto de vista profissional, né? Então, eu, criança de interior, assim, de brincar na rua, e depois eu vim para Recife
pra jogar futebol, assim, pouca gente sabe disso. O que me possibilitou vir pra Recife foi o esporte, assim, eu ganhei bolsa, assim, de uma maneira que eu não teria como vir. E por conta disso eu acabei depois largando o futebol e fui estudar direito. Então tem todo esse ciclo até chegar no momento em que a música, mesmo costurando vários ciclos de vida, se torna uma profissão e eu escolho segui-la. Porque quando a gente fala assim, vamos falar da sua vida de advogado, você bota a mão no rosto e faz assim. Não, eu brincando, porque eu falo, é um drama, eu sou dramático. Porque muita gente, assim, quando eu decidi largar e focar na música, ficou muito chateada, assim, da minha família, inclusive. Porque eu gostava muito, assim, falando hoje, eu tinha uma visão interessante, assim, de carreira. Eu sempre gostei muito de conversar tudo e do ponto de vista de advocacia eu tinha um horizonte legal, assim. E como o mundo da música é muito instável, o mercado, é natural a preocupação de familiares, de pessoas, você largar algo que parece ter um horizonte mais seguro. A gente viveu isso também, né? Vocês sabem, né? Principalmente do ponto de vista financeiro, de empreender, enfim. Essa incerteza, né? Do risco de criar a própria coisa. Mas eu falo brincando assim, mas devo muito, assim, a esse período. Mas eu boto a mão na cara por ser... É um tipo de fase da minha vida que eu era muito ligado a coisas muito pragmáticas, muito metódicas, assim. Que de uma certa forma me ajudou muito na minha carreira com música. Faz parte da profissão também, né? Mas que é um dilema que ainda hoje eu vivo, assim, às vezes eu ainda me pego muito pragmático, muito objetivo, e eu preciso um pouquinho menos, não do ponto de vista de gestão de carreira, mas do ponto de vista de criação, às vezes me desapegar desse meu eu, que ainda é muito presente, embora faz mais de 10 anos que eu não... Falei da parte peladeira ou ainda vai pra... Não, era isso que eu ia puxar agora. Na verdade, eu ia falar que é interessante que muitos artistas, muitos músicos falam que sempre quiseram, né, seguir por essa carreira e o seu processo não foi bem assim, né? Você passou por algumas profissões, algumas atividades e na pandemia se reconheceu cantor. Mas a gente ainda não vai falar disso. Por quê? Nos bastidores, a gente estava aqui, um olhando pro outro olhando para um. Pra quem não conhece muito da dinâmica, a gente passa aqui alguns minutos, quase uma hora, testa a câmera, né? Testa som, testa imagem, enfim, testa a luz. E aí ele olhou pra mim e disse, rapaz, eu já joguei com você. E pra quem me conhece, eu sou um péssimo memória peladeiro. De elefante. Péssimo peladeiro e tal, assim, nunca joguei profissionalmente, nem cheguei perto. Trabalhei em clubes, trabalhei no Náutico, enfim. Conheço futebol como jornalista, né? Ele disse, eu me lembro, teve um jogo que a gente jogou, a gente foi puxando. O pessoal do Podcast 45 que vai estar assistindo aí. Aí sim. Foi um campeonato que o podcast faz, o Pod 45 faz, com os ouvintes, enfim, e todo ano tinha a imprensa. Tiraram a gente, inclusive. Eu deixo aqui a minha reclamação. Cabuetaram a imprensa. Por favor, nos coloquem de volta. Nós somos mansinhos, não vamos brigar mais. Jamais. Não, mas não foi por briga. Foi porque eles começaram a crescer demais, enfim. Outras equipes entraram, eles monetizaram. A parada tá certíssimo. E aí a gente deixou de ir. Mas assim, teve um ano que a gente jogou num Society e a gente chegou no... Acho que era fase de grupo ainda, né? Era o final da fase de grupo. E aí o time da imprensa pegou o time de Carlos Filho. Carlos Filho, um dos melhores jogadores do time. Todo mundo queria dar umas caneladas nele. Queria tirar ele. Mas ele tirou de sério um amigo meu, Rafael. Ele, rapaz, eu descobri... Beijo pra você. Eu descobri agora, me lembrei agora, que ele tirou você do sério, Rafael. Eu queria que tu contasse um pouco dessa história. Na verdade, assim, contasse um pouco da tua relação com o futebol. Você falou que veio pra cá por causa do futebol, do futsal, né? Que você contou. Então, assim, conta um pouco disso e conta também dessa resenha, né? Pelada é isso, né? Pra quem não sabe, pelada é você tirar o jogador do time do sério e você ganhar. É um dos objetivos. Não é fazer gol não, né? Não, fazer gol é bom. Agora, tirar o rapaz do sério, o adversário do sério, é bom demais. Não, isso é curioso. A minha relação com o futebol, assim, ela é muito, muito profunda do ponto de vista de formação mesmo, pessoal. Porque eu costumo dizer que, assim, os professores de educação física e os treinadores, eu sempre joguei futebol desde pequeno, assim, no colégio. E isso me possibilitou, inclusive, o futebol estudar em boas escolas, porque minha mãe... Eu tenho mais 2 irmãs, então é difícil, assim, você bancar 3 escolas de filho. E eu sempre tive bolsa para estudar nos colégios para poder jogar. E aí, desde muito cedo, nunca foi só um hobby, assim, uma diversão. Sempre era uma coisa, hoje em dia, vendo quase como profissão, porque eu dependia disso, enfim. E sou muito grato, porque
acho que muito mais na quadra e nos times, assim, eu trago lições, assim, dos meus treinadores e lembro de questões éticas, principalmente, assim, até hoje, do que professores de matérias normais, assim. Então, em Serra Talhada eu já jogava. Tem um ano muito marcante pra gente, que é o ano de 2002, porque a gente é campeão pernambucano, eu ganhei o prêmio lá de melhor jogador, tudo. Então, é um ano muito expressivo pra mim. E foi esse ano que me possibilitou poder vir morar no Recife. Eu já tinha muita vontade, assim, por vários... Você veio por causa do esporte? Eu queria vir morar em Recife, assim, para viver uma vida, principalmente do ponto de vista cultural, bem mais amplo, mas a gente tinha um empecilho financeiro também. Tu chegou a jogar em algum time? Joguei no Sport Clube do Recife aqui. Joguei no seu time? Isso é Sport Clube do Recife? Na verdade, eu sou serrano, mas o meu time... Se acabou e eu gosto demais do esporte. Assim, quando o cara fala Esporte Clube do Recife, ele é torcedor, não tem pra onde correr. Porque se ele fala só esporte... do Recife. Exatamente. Ele foi na muito Praça da Bandeira. Né? E aí eu joguei, mas na verdade eu não vim pra jogar por clube, né? Eu vim pra jogar por colégios. E foi por conta do futebol que eu consegui bolsa pra vir morar em Recife, porque não teria outra forma, assim, de vir. E aí eu vim pra jogar profissionalmente. E... foi muito difícil, assim, esse período, porque hoje em dia minha mãe sempre pergunta, assim, como é que atravessou, assim, era muito caótico, eu tinha 15 anos e tinha que estudar e treinar todos os dias, assim. Você veio só? Eu vim só, minha irmã já morava aqui, mas ela também tinha uma vida super corrida, assim, e minha outra irmã ficou, minha mãe ficou, e hoje em dia, olha, eu não sei como atravessou, assim, mas foi um momento bem difícil, assim, eu queria ir embora todos os dias, assim, eu não gostava. E a música também vem como esse lugar de um acolhimento, assim, no Recife. Mas é porque treinava todo dia, estudava todo dia. Então era muito, muito puxado. Pegava 4 ônibus todo dia. Então eu vivia sempre com sono, sempre cansado. Chegava atrasado no colégio, chegava atrasado no treino. Eu não entendia a dinâmica, assim. Você sair de uma cidade que tudo fica a 5 minutos pra vir pra um local que tem trânsito. Tudo fica a 5 horas, né? 5 horas. E foi isso. Mas ao mesmo tempo... foi por conta do esporte também que eu entendi que eu queria outras coisas, assim. Hoje em dia eu sei que é diferente, mas na época existia muito essa dualidade de... Me lembro do treinador do Sesc na época chegar e dizer, ou tu estuda ou tu joga, porque não dá, assim. Ou tu chega cedo no treino, ou tu chega cedo no colégio. E era muito difícil, assim. Para alguns alunos daqui... que já moravam, ou que o pai e a mãe ia deixar no colégio, era uma outra dinâmica, assim, mas eu não tinha como, assim. Eu, durante muito tempo, me culpei, e depois, com terapia, eu me perdoei disso, assim, porque não tinha como, assim. Eu saía de casa de manhã, chegava de noite e tava sempre me sentindo mal. Assim. Até hoje a gente não tem essa questão da bolsa, ela foi muito importante para muita gente, mas assim, a gente não tem uma cultura de que a educação tem que caminhar ao lado do esporte, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem o draft da NFL, o draft da NBA, são desde o high school, você é direcionado para as melhores universidades, para as melhores, aí até chegar ao profissional. Aqui a gente não tem muito isso, né? Então tu meio que teve que se aventurar para poder conseguir uma bolsa. É tipo assim, se você não performar bem no ano, você perde a bolsa, ou você não tem uma continuidade de que você consiga ter uma boa educação através do esporte. Aqui é meio que solto. E no futebol, principalmente assim, né? Ou você estuda, ou você joga, porque os treinos são no mesmo horário. Então assim, tem coisas que a gente não conseguiu ainda. E as pessoas não entendem, mas assim, o esporte é fundamental para a questão da educação. Fundamental. Sem então dúvida. A gente ainda falta muito isso. Tu sofreu muito com isso, né? Assim, embora eu reclame disso, mas quando eu já vim, já existia por parte do colégio essa preocupação. Então, assim, a gente perdia a bolsa se tirasse nota baixa, assim. Então, já existia um pouco essa conexão. Eu noto que era algo mais estrutural, meu familiar, e não é de jeito nenhum reclamando, assim, da minha família. Era o contexto da época. E financeiro, assim, também, porque exigia um outro tipo de logística para poder estar em vários locais no Recife, assim. Só que, do ponto de vista de educação e de formação, eu devo praticamente tudo, assim, não só do ponto de vista cristão, não, mas ao esporte, assim, porque construção de conduta ética, assim, dentro do esporte, pelo menos para mim, quando era criança, assim, foi muito mais fácil assimilar num time de futebol do que na sala de aula, por exemplo, assim. Então eu devo muito a isso e eu joguei até 2005, 2006, eu preciso ver com calma, mas foi mais ou menos... No esporte? Isso, ficava em mais colégio... futsal ainda, né? Isso. Aí tinha, não chegou a fazer a transição, não? Não, aí tinha esse período da transição e teve essa conversa séria, assim, de não vai dar, assim, tem que escolher, né?
E aí meu primo meu brincava, dizia que eu burro fui estudar, assim. Mas assim, é curioso, assim, isso, porque foi um momento bem difícil, mas foi um momento muito rico, assim, pra mim, de aprendizado. E por ter vindo morar em Recife e conviver com pessoas de outros locais, uma coisa curiosa uma das pessoas que jogavam comigo era Vitor Ferraz. Conhece o Vitor Ferraz? Sim. Jogou no Grêmio, jogou no Santos e tá no Náutico agora. Tá no Náutico, exatamente. E eu dividia, assim, ônibus, alojamento, assim, com o Vitor. Que massa. E sempre foi uma inspiração incrível, porque quando eu achava que a minha vida era complicada, o contexto era difícil, eu olhava pra Vitor, assim, tipo, As histórias de quem está no futebol profissional. A história hoje, de assim, vida dele era tão dolorida, assim, tão sofrida, tão solitária, então que aí eu não me sentia no direito, assim, de reclamar, né? E ele, assim, além de... É curioso, ele não era tecnicamente o melhor do grupo, assim. Ele era um excelente atleta, mas o grau de empenho dele e de resiliência mesmo, assim. Eu sempre me lembro disso, assim, me lembro muito, assim. Sempre que eu tava muito triste, eu olhava pra ele e parava de reclamar, assim, porque ele tinha essa coisa de seguir, e teve uma carreira brilhante, assim, né? O cara capitão do Santos, foi capitão do Grêmio, se Deus quiser, conquista muitos títulos no Timba. Assim, escolheu voltar pro Náutico, assim, quem tem alguma informação mais interna sabe que ele tinha outros mercados, mas escolheu como propósito mesmo voltar pro Náutico, que é o clube que ele torcia, é um clube que ele jogou também, então rolava muito isso, mas foi um momento muito caótico, assim, pra mim, isso. Desde novo. E a partir disso eu passei de jogar profissionalmente pra, como disse no começo, virar um peladeiro. Mas é curioso, porque também quando você... ama esse peladeiro, Não, né? é porque quando você vira peladeiro também tem uma coisa que no Brasil, assim, pra gente, é ser a frustração de não ter sido um jogador de futebol, né? Sim. E eu passei muitos anos pra me desvincular desse espírito de competição numa prática que é de lazer, né? Esportivo. Passei muito tempo mesmo, assim, muito, muito tempo. Depois de ter tido várias lesões que eu nunca tive quando jogava, mas tive brincando, que eu brinco e hoje em dia eu já não quero ganhar, não. Eu quero só suar e correr. Assim. Rapidamente, pra gente contar aquela história, a gente tava no campeonato do podcast. Sim. Era a imprensa contra o time de... Tu tava em que time? Trabalha com taça e Maestro. O time do Maestro. O time do Maestro, time de Cássio Zirpoli. E aí a gente foi 1-0, não foi aquele jogo? Se perdeu, não foi? Acho que foi 1-0, 2-1. 2-1. E aí, o rapaz aqui, o cantor do The Voice, tirou o juiz do meu atleta. Era Rafael Cabral, era o melhor jogador. Um dos melhores jogadores do nosso time, o melhor jogador do time que tava em campo. E assim, o que você fez? Conta aqui. Não precisa contar tudo. Não vou contar tudo não, porque é o horário, não sei qual exatamente. É a classificação. Mas eu lembro que ele era o melhor... Um abraço pro pessoal do pod, aí eu acompanho sempre. Eu lembro que ele era o melhor jogador do time de vocês. E eu tinha a ilusão que era assim, não, vem o time da imprensa, o pessoal mais tranquilo, vai ser muito tranquilo. Eles vão brincar, se divertir. Não vai ser como aqueles malucos ali que estão querendo se matar, né? E aí no primeiro lance, bicho, um cara do meu time que era gigante, passou Daniel por Gomes, cima, bichinho. Passou por cima de um rapaz do time que tinha um casamento, uma coisa assim. Então, Daniel Gomes, do Globo Esporte, da Globo, enfim, produtor. Se eu não me engano, ele pode até me corrigir depois. O casamento dele era no dia seguinte, ou era na semana seguinte. E ele foi pro campeonato e na primeiro lance, veio um rapaz de 2 metros de altura. Atropelou o pobre do Mini. Assim, e eu acho que ele foi de gesso pro casamento. Eu vou até perguntar a história dele depois. Ele casou com gesso, com a tala, com o braço imobilizado, enfim. Era uma parada bem tranquila. Então, assim, o primeiro lance foi esse. Aí eu vi que não tinha nada disso. E aí eu lembro que esse rapaz era o melhor do time, só que ele era muito irritado. E alguém teve alguma entrada nele e ele achou que tinha sido eu. E ele ficou no meu pé, assim, o jogo inteiro. E eu amo quando a pessoa se desestabiliza, assim, no futebol. Eu adoro, assim. É melhor do que ganhar. E aí eu fiquei com essa missão, assim, no time, de tentar tirá-lo do jogo, assim, mentalmente, né? E houveram algumas provocações. E no final do jogo... Eu dei um cheiro nele, assim, que ele se irritou. E aí, pra nossa sorte, ele foi expulso, ainda bem, ganhamos o jogo. Era a única estratégia. Golpe baixo, hein? Interessante é que eu não me lembrava da história. Aí Carlos sentou aqui e disse, rapaz, eu me lembro. E ainda disse assim, uma coisa que Bela não acredita. Você foi muito calmo. Tu tava calmíssimo. Pois é. Você falou, tu tava calmo? Eu falei, calma. Tá falando da mesma pessoa, porque Diego calmo na pelada, tá querendo enganar meu irmão, quem? aí assim, aí quando ele falou, sabe aquela história quando você fala e a cabeça assim... Aí eu me lembrei de tudo, meu irmão. Rafael Cabral ficou indignado nesse lance. E a gente foi eliminado porque, infelizmente, a imprensa só sabe falar dos outros quando vai jogar. Nunca ganha nada, não trabalha com taça a imprensa. Mas enfim, uma história curiosa aí, uma história massa.
Aproveitando o gancho, quando a música transformou a tua vida e virou aí o teu ganha-pão, o teu jeito, então você é ator, você trabalha na música, então quando foi a virada de chave para que a música viesse como carreira, tu diz, como carreira? Você tem um tempo de Baile do Menino Deus também, né? Pra quem não sabe, o Baile do Menino Deus é um alto de Natal que acontece aqui no Recife desde 83. Estudou, hein? Sim. Jornalista, 12 de novembro de 1983. O baile é incrível. Se a gente entrar alguma hora aqui, eu falo. Então, essa virada de chave foi... Eu já fazia música, já trabalhava. Já vivia essa dualidade de ter que, fim de semana, ou brecha de agenda, de estudo, de trabalho, viajar para fazer música. E aí tem um período crítico, assim, que é ali entre 2009 e 2011, que são anos que eu trabalhava na Procuradoria, em Olinda, na área jurídica, e já estava compondo bastante. Então, assim, eu tive uma banda que chama Banda Voou, e antes da banda bem se nosso. formar, eu e PC, que é um compositor maravilhoso, a gente descobriu um mercado de festivais de composição, que tem muito no Brasil, pouca gente sabe, assim, mas interior de São Paulo tem muito, interior de Minas, em que você vai lá com a sua composição, defender a sua composição, e são prêmios em dinheiro. E foi um período muito rico, assim, a gente ganhou vários festivais, assim, pelo interior de São Paulo, e ganhou alguns festivais grandiosos, assim, nacionalmente. Por exemplo, em 2015, a gente ganhou o Samsung Festival, era um festival gigantesco de música, e que um dos prêmios era tocar com o Milton Nascimento, no Ibirapuera, Nossa, assim, aí eu chego já lá, porque aí eu já estava estabelecido, mas assim, nesse período, tinha essas viagens que era sempre assim, fim de semana, então acontecia isso, assim, uma brecha de feriado. A segunda profissão, né? Era a segunda. Sempre era isso. Que massa. E algo que, de uma certa forma, foi hobby e foi parte da formação, passou a demandar um tempo maior, assim. Então, é esse período em que eu noto, e principalmente, assim, sendo sincero, e por isso que eu botei a mão no rosto ali, não é uma crítica a ninguém da área jurídica, mas observando as pessoas com que eu trabalhava, que estavam, sei lá, 10 anos na minha frente, eu não me via naquele lugar, assim. Eram pessoas muito obsessivas, como se em música não fosse, né? A ilusão, assim, de trabalho. E eu não me enxergava. Você não se representava, né? Você não... eu não me enxergava, assim. E foi exatamente esse momento de trocar sem convicção, sem certeza nenhuma. Às vezes o povo fala isso. Eu queria muito ser que nem vocês, que já nasce sabendo que... Mentira, não nasce, assim. Eu, pelo menos por mim, assim, sempre... As coisas são feitas, tem um certo salto de fé, assim, porque não tinha convicção, não tinha segurança, não tinha estabilidade. Vivíamos, obviamente, um outro momento do país, uma pujança econômica também, mas não tinha certeza, assim, da decisão, maturidade nenhuma, assim. E aí eu tenho aqui na minha frente um homem que defende a terapia, que é o que eu mais defendo no mundo. Sou eu, homem? Sim. Sim. E na terapia, você descobriu, né? Foi que aconteceu esse processo de reconhecimento com a música, de que cai a fichinha de que eu sou um cantor, né? Você sim. contou um pouco dessa história no The Voice, e eu queria que a gente caminhasse aí e entrasse nesse assunto. Quando cai essa ficha, e quando cai a ficha de que você pode se inscrever para uma coisa maior, e, enfim, pode falando especificamente do The Voice, né? Sim. Então, essa coisa da terapia, assim, já trabalhando com música, assim, há uma década, eu sempre cantei, escola, tudo, mas eu nunca tinha me entendido na posição de cantor, assim, né? E isso gera consequências do ponto de vista de trabalho, de esforço, de foco, de pesquisa, de tudo. Uma coisa é cantar, outra coisa é se entender como cantor, e enfim... E eu já trabalhava com música desde, sei lá, essa virada que eu falei ali, 2012, 2013. Mas esse isolamento em casa eu mudei essa chave. Também não... Eu defendo terapia, digo pro povo fazer, mas eu não sou desse time que acha que tudo é terapia, assim. Às vezes o povo vem me falar, né? E a gente muitas vezes tem problemas que são estruturais, econômicos, de renda, de uma série de coisas. E que... Se tudo isso funcionar, a terapia é maravilhoso. Mas no meu caso ajudou muito porque nesse isolamento assim mais grosseiro da pandemia, eu percebi que a hora mais legal do dia é quando eu cantava, assim, lavando prato, qualquer coisa. E aí, junto com o processo de terapia, eu entendi que eu tinha uma questão muito mal resolvida com isso, de me entender como cantor ou não. Quando o povo dizia, me apresentava num lugar
estamos aqui com o cantor, eu corrigi assim, licença, não sou cantor, sou compositor. Mas você não canta? Canto, mas... Então, assim, era uma coisa muito mal resolvida e que não é bem resolvida, assim, do ponto de vista... Tá tudo seguro, mas que eu vi que eu precisava encarar, assim, eu fugia muito disso, assim, precisava encarar. E a experiência do The Voice foi muito isso, assim, eu não me inscrevi, as pessoas não sabem disso. Sempre tem uma cota em cada programa que eles escolhem, quando tá mais próximo, depois de toda a seleção, algumas pessoas que eles estão mapeando no radar deles lá. E eu não me inscrevi, assim, eu não fui lá, jamais, não tem zero no meu plano, assim, isso não tava no meu radar de trabalho, nada, assim. Recebeu uma ligação? Foi um e-mail, na verdade. E aí é coincidência. E tu acreditou no e-mail? Tu olhou assim e disse, rapaz... Eu já tinha recebido e-mails semelhantes, assim, de outros trabalhos lá, e eu sabia que era um e-mail... Sério. Confiável, não era uma pegadinha. Não, mas Ô, na Globo, verdade... você não quer me mandar um e-mail assim, me convidando pro BBB, não? Não, alguma coisa. É dessas coincidências, assim, fantástico. cada pessoa acredita no que for, mas foi exatamente na mesma semana, assim, da sessão que eu entendi que eu tinha uma coisa mal resolvida com essa coisa do canto, assim. E aí chega esse negócio, parabéns, estamos lhe convidando para se inscrever, e eles não mandam assim, você tem interesse... Eles já mandam como quem você tá dentro, assim, o assunto é sempre assim, seja muito bem-vindo. E aí eu me lembro que na hora, eu cheio de coisa, assim, eu respondi, sei lá, gente, foi um engano, não me inscrevi, escrevi, eu não sou cantor e mandei. Aí depois que eu mandei, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Caramba, que onda. Se isso não for um sinal, eu escrevi no outro dia, assim, gente, desculpa, tá de pé. Invadiram o meu e-mail, não era eu. Falei a verdade, tá de pé, a pessoa, eu disse, então eu vou... E aí tem uma coisa também, quando a gente vai se sabotando, eu fiz todo o processo, assim, esperando a hora que não ia dar certo. Porque eu conheço muita gente que sonha muito em ir para um programa desse e que se inscreve há muitos anos e não consegue, porque é dificílimo. E que não é uma questão de talento, assim. Eu na Globo. Não é uma questão de talento, assim. Não é mesmo, assim. Eu tô sendo bem sincero. E eu sabia que não ia rolar. Pra mim era meio que isso, assim. Não, eu tô rindo, é porque eu fiz um estágio assim, na Globo. Quando eu trabalhei assim, o meu processo foi exatamente assim. Eram fases enormes e eu ia passando e eu virava pra Diego e falava. Eu chegava em casa e falava, eu não passei nessa fase. Não. Então assim, muita gente que Aí eu chegava na próxima e eu falava, eu não vou passar nessa fase. E eu ia passando. E tipo, eram várias pessoas. E passou uma pessoa e fui eu que passei. E aí eu fiquei tipo, meu Deus. Várias pessoas que eu conheço que queriam muito, assim, que estavam no plano de carreira, não conseguia. Então eu, sendo bem sincero, eu fui fazendo mais pra encarar isso como uma parte da terapia. Tu já entrou direto ou tu foi pra uma etapa final? Tipo, foi direto pra audições às cegas ou não? A etapa final é aquela audição lá. Aí me conta uma coisa. Aí tem uma coisa curiosa que eu nunca tinha assistido um The Voice. Nenhum episódio pra dizer assim, eu sei como é. Então, e eu também não estudei. Eu meio responsável, mas eu não estudei. Porque foi tudo muito corrido. Foi uma coisa assim, quem já tinha se inscrito normal, sabia desde, sei lá, o negócio começava em setembro, sabia desde março. Eu fui muito em cima, foi uma coisa assim, faltando um mês, sei lá, foi muito próximo. E eu tava com trabalhos em andamento, né? Do baile, filmagem de uma série de coisas, do estesia também. Então, eu não tive tempo, assim, sendo bem sincero. E como eu tava numa dessa de... Era muito menos pelo resultado e muito mais de eu me colocar nesse lugar de me provocar, me entender. Eu fui levando até uma hora que, sendo bem sincero, parece leviano dizer, até uma hora que era ali as cadeiras. E que é tão doido, e eu não conhecia o programa, que na época, quem acompanhou, o Thiago Life, ele apresenta ainda o primeiro programa. A Luciana Segue é com ele. É a última coisa que ele faz na saída da Globo. E tem uma coisa curiosa, que ele ficava numa coxinha assim do lado, e ele entendeu, ele percebeu uma hora que eu não fazia a menor ideia, assim. Do que tava acontecendo. Porque quando termina, tem uma coisa curiosa, que é assim, é muita gente ali, né, pra fazer, e TV, né, tudo é pra ontem. E era de um lado aqui o diretor de palco e de outro a pessoa que dirige lá. E normalmente era assim, você canta a música em 1 minuto, 1 minuto e meio ali, e 2 minutinhos pros comentários, gira o palco outra pessoa. E, não sei por qual motivo, eu fiquei conversando, e foi conversando muito com os técnicos, e eu entendendo, assim, de uma pessoa aqui dizendo, segue, conversa, e eu fiquei, sei lá, uns 25 minutos lá, depois que canta, conversando. E aí, uma hora, tinha que escolher, eu não sabia, era nesse grau, eu não sabia que eu tinha que escolher era assim, nesse grau. E aí, Thiago Live, ele percebe isso.
E aí ele começa a rir muito, assim, que ele entendeu. E aí ele olhou pra mim e fez, escolhe alguém. Eu, ele tem que escolher. Ele entendeu muito. E Vamos aí mostrar o videozinho que a gente trouxe? Eu entendi, né? Seu terceiro vídeo foi? Eu tô chocada com isso. Eu não sabia. Tu é o Pedro Scooby do BBB no The Voice, cara. Eu não vou pegar a referência, mas tô chocado, mas a galera vai pegar, fique tranquilo. Meu diretor mostra a apresentação dele nas Nações das Cegas. Aumenta o som aí. O pessoal que ainda não viu. Fácil de cantar, porque cantar parece com não morrer. É igual Ó, homem. Vai, filhinho. Que a vida aqui tem razão. Aí, foi um pedaço, né? Curioso, eu nunca tinha visto. Nunca tinha assistido. Você tá brincando? Falando sério, eu nunca tinha assistido. Depois. Eu nunca vi as apresentações. É mesmo, é a primeira vez que tu vê. Primeira vez. Eu tô impressionada com esse relato. Primeira vez. Tem tanta coisa aí que não faz ideia. Eu errei muito aí. A Vena que eu lembro disso. Errei. Disseram que ia ser uma coisa e foi outra. Ia ter um metrônomo, não teve. Ia ter uma contagem. E como tu escolheu essa música? Como tu chegou nela? Ah, tinha isso. Você tinha que dizer uma lista, sei lá, de 20 músicas, 50 músicas, uma coisa assim. E todas que eu disse não eram liberadas. Muita gente não sabe, mas é um programa conectado com o mercado fonográfico. Então, se você quer cantar tal música, se não for nesse caso aí da Universal e da Som Livre, tem que pedir uma autorização, a gravadora, etc. Algumas não podem. E nenhuma das músicas que eu tinha escolhido podia. Essa foi, sei lá, uma da penúltima, uma coisa assim. Sei lá, de 20 músicas, essa era 18, 19, uma coisa assim. Eu não lembro com calma, assim, mas eram muitas músicas e essa não pode. Essa não pode, essa pode. Eu nem sabia a letra, assim, direito. Me lembro. Eu fui botando, assim, coisas que eu tinha ouvido na semana, assim. E tinha cantado isso no Estesia também. A gente tinha uma versão do show que não tem nada a ver com essa versão. É uma coisa bem mais agitada. Mas é loucura, assim. Zero planejamento, assim, nesse sentido. Que loucura. Sabe uma coisa curiosa aí? Eu não sabia, nessa hora, que os técnicos estavam ali. Eu acho que é uma estratégia, né? Eles falam que às vezes as pessoas ficam muito nervosas. E aí eles dizem para algumas pessoas assim, ó, vai fazer um teste, entra aqui, vamos fazer uma passagem, tudo. Aí já tá valendo. Essa hora aí desse vídeo, eu não sabia que tinha cadeira. Então eu tô cantando assim, num grau de estamos passando aqui e tal. Embora tudo tá valendo, né? Só que em TV tem muito essa coisa de ensaio, tudo já é valendo, porque não pode uma coisa que isso não é ao vivo, né? Mas como eles preparam todo o programa para ser ao vivo, toda imagem vale. Tudo tem que ser assim, do jeito que é. Pra você ter uma ideia, assim, você não pode mudar a sandália que você ensaiou. Você ensaiava com absolutamente tudo igual. Então eu não sabia, assim. E também, olhando daqui, antes eu tinha mais receio de falar, mas hoje em dia eu acho mais tranquilo. Foi tão confuso esse período, assim, pra mim. Acho que isso é o dia do meu aniversário, se eu não me engano. É uma coisa assim, foi um caos, foi um caos. Eu saí de Recife num dia, cheguei lá. E tinha um problema também que isso já foi uma barreira pra mim, a questão do repertório. Porque de repente eu me senti muito à margem, assim, marginalizado do ponto de vista que todo o repertório que eu me sinto à vontade de cantar, ele não cabe nesse ponto de vista comercial. Às vezes parece meio dramático falar, mas nesse momento não cabia. E aí é louco, porque outras pessoas no programa pediam algumas músicas e podiam. E aí o povo às vezes diz, mas fulano não cantou essa música, por que tu não cantou? E aí assim, cada semana é um pedido. Não é uma coisa assim, você pede de uma vez. Então pedia na mesma semana, às vezes por várias questões mais complexas da indústria fonográfica. Naquela semana poderia cantar essa música ou não poderia. Então tem muito isso. Tipo Juliano, que é muito meu amigo, assim, ele cantou um samba, acho que é de Arlindo Cruz, que eu tinha pedido também e não tinha passado pra mim, e ele pediu na semana seguinte. Então é uma dinâmica muito curiosa. É um mundo de bastidor ali muito diferente do que as pessoas aí é muito louco, porque assim, tinha muita gente que tava lá, que já se inscrevia há 5 anos, 8 anos, 7 anos, e que conhecia tudo, assim. Conhecia quem eram as pessoas, conhecia as dinâmicas. Tu não sabia nem se tava na Globo, no SBT, na Record. Não, na Globo eu sabia. Mas eu tava tô impressionado, eu tava assim, voando foi muito... E era muito louco pra mim, porque assim, eu sou muito controlador. Muito, assim, eu quero controlar tudo.
Mas, assim, eu encarei de um ponto de vista terapêutico nesse sentido, que era fazer as coisas um pouco menos relaxado, assim, mais tranquilo. Eu fui, assim, quase irresponsável do grau de relaxamento. Assim, coisas loucas, tipo, Pavão Misterioso, eu não sei a letra do Pavão Misterioso. Eu amo a música, sei tocar, mas, tipo, eu sou muito mais instrumentista. Eu não sei a letra, assim, e também foi decidido tão em cima, eu tava com um pedaço de papel, assim, 10 minutos antes de entrar, memorizando, assim, porque eu não sei. Então, tiveram coisas que foi realmente... Isso eu me sinto muito orgulhoso de ter mergulhado numa coisa completamente cego, assim, e viver só por viver mesmo, assim. Então, isso que às vezes parece um clichê, que o povo diz, ter chegado aqui já foi lindo. Mas realmente é assim, é uma experiência tão pessoal e tão intensa. E a Globo é um canhão absurdo, assim, né, de alcance, de você, tipo... Entra lá num dia, aparece na televisão no outro dia, você não consegue comprar pão direito, porque o povo vai tirar foto. Tem gente que gosta muito disso, assim, e procura isso. Não tava no meu radar, assim, não era uma coisa que eu tava buscando, mas eu até um certo ponto encarei com essa ideia da terapia mesmo, assim, de ir até onde é. Que coisa maravilhosa. Eu ainda tô assim, sem reação de tudo que ele descreveu aqui. Tem porque tanta coisa. Parecia que você chegou lá, botou o programa debaixo do braço, já sabia tudo, o roteiro todo, e disse assim, eu vou ali, pegar aquele negócio ali. É porque você me pareceu um personagem muito pronto pro The Voice, na verdade. É porque você tinha cara de campeão desde a primeira passagem. Ele foi campeão, isso é a minha opinião importa. Se ele não ganhou, o problema é de quem não deu o título pra ele. Isso é curioso, né? Vocês trabalham com comunicação, essa coisa das personas, né? Tudo. Pra mim, uma hora ficou muito conflituoso, porque no mundo normal eu teria estudado uma persona minha pra ir fazer. E aí era mais tranquilo. Mas chegou uma hora, quando eu entendi mesmo, assim, já lá do meio pro fim, que a persona era eu mesmo, bateu uma coisa muito louca, assim, que era você estar exposto no grau mais aberto possível, o que também foi muito libertador, porque muitas coisas que a gente se sabota ou se bloqueia de não fazer, é muito pensando nos outros, ou em quem a gente quer aprovação ou não. E chegou uma hora que, bicho, por exemplo, hoje eu tenho uma relação com o erro, do ponto de vista de execução, de cantar ou de tocar, completamente diferente. Hoje em dia eu amo errar, porque assim, eu errei, tipo assim, todas as minhas apresentações, eu errei várias coisas. Letra, a hora de entrar, do ponto de vista técnico, eu errei várias coisas. Inclusive eu aceitava, nunca me chateei com as análises e as críticas que as pessoas faziam, porque do ponto de vista técnico estavam corretas. Errou isso e fulano não errou, e ele passou e não passou. Como eu também estava muito bem resolvido de saber que, tipo, música e arte é um outro tipo, e comunicação acontece em várias camadas, que não é só a técnica, né? E hoje em dia, pra mim, eu sempre faço isso. Por exemplo, eu tô numa temporada no Teatro Hermilo. É um teatro pequeno, assim, em relação à televisão. E eu sempre penso assim, bicho, eu errei pra milhões de pessoas, não vou errar aqui. Então, bem mais tranquilo, assim, com isso, de perceber que não é que as pessoas iriam me julgar, era de quem eu esperava aceitação, ou porque é que eu tinha medo de errar. Às vezes você erra e sim, errei. E aí, qual é o problema? E aí, de onde parte a escolha do técnico? Nessa pressão toda, né? É louco, vice, porque assim... Tu sabia quem tava lá, pelo menos, né? Eu não sabia nem que era os... Tu reconheceu, assim, né? Eu acho que ali Rapaz, eu chamei aquele rapaz de cabelo branco ali, isso ó. Aí eu sabia. Mas, eu, por exemplo, eu não ali. sabia que o Teló não ia estar nas cadeiras, né? Que ia estar fora, enfim. Mas isso aí também foi uma novidade da edição. Eu, na minha cabeça, se você me perguntasse antes, eu escolheria, se eu soubesse escolher, eu achei que eu ia ficar com o Carlinhos Brown. Por uma série de coisas, afinidade de pesquisa, conheço a obra dele. A gente já fez algumas coisas em comuns, assim, com grupos. Mas tem uma coisa que é, como eu já entrei nesse processo de tentar ser menos controlador, menos planejador e mergulhar mais, ouvir mais a intuição, as coisas, eu esperei todo mundo falar. E uma coisa que não aparece na edição, mas eu tive uma discussão inicialmente muito tensa com o Lu Santos, assim, muito, porque ele virou e disse, eu só virei, foi assim que eu entendi, né? Porque já achei você estranho. Aí eu até brinco, eu disse, tu é tão normalzinho mesmo. Foi mesmo, juiz. Todo mundo ficou assim, meu Deus, é doido, né? Eu disse, mas eu me senti meio desrespeitado, assim, da forma. Depois eu entendi que não foi de jeito nenhum, assim, realmente foi muito massa, assim, dele. Eu que tava muito na defensiva, sabe? Mas ele virou assim, virei porque achei estranho. Aí eu fiquei nessa curiosidade, se ele virou porque era estranho ou se a estranheza provocou alguma coisa nele. E aí a gente foi, nessa hora... Como é TV, eu entendi e me agarrei nessa persona ali que eu disse, eu preciso ser lembrado de alguma coisa aqui. Então eu fiquei numa postura de, eu vou bater nele, bater, pra ser, aquele que brigou com o Lu Santos. A minha ideia na hora era essa.
E aí eu fui, conflitei. E certo aqui, não. Quando eu entendi, tem que escolher. Vou esperar ele terminar de falar e vou ficar com o Carlinhos Brown. Porque todo mundo virou e tal. E aí, quando ele falou a última fala dele, assim, que foi uma fala muito longa, foi um negócio muito doido, assim, mexeu muito comigo. Porque naquela hora eu entendi que ele realmente tinha entendido o meu grau de desconforto ali, como eu tinha me jogado ali numa coisa que eu tava completamente desconfortável. E quando ele falou na hora, eu mudei de ideia ali, assim, na hora. Sem nenhum... Que lindo. Que assim, E ele deve ter ficado meio surpreso, né? Ele ficou meio... Também não achava, assim, que eu escolhi. Foi massa, assim. Eu tô falando isso, mas foi uma pessoa maravilhosa, assim. A gente ainda troca mensagem, assim. Uma pessoa incrível. E que tem uma trajetória maravilhosa também, assim. E foi muito curioso. Mas eu mudei na hora, assim. Decidi na hora, assim. Quando ele falou essa Tudo foi na hora, né? Tudo tu veio ali. A maioria das coisas foi. Mas isso mexeu muito, porque quando a gente é controlador, a gente vive muito pouco do presente das coisas, né? Tá sempre querendo antecipar, ou adivinhar, ou controlar o que vem. E ali, tipo, era essa coisa de... Me ajudou muito no ao vivo, por exemplo. De, ficou nervoso, tenso, bicho. Tem uma coisa que as pessoas não entendem, assim. Fazer, tipo, isso da Globo, era, pra mim, né? Era muito mais fácil ficar calmo, porque, assim, é uma equipe tão gigante. E tem tanta gente tão competente pra fazer tudo. E eu não tô acostumado a esse lugar de vá lá e só cante. Tipo assim, os trabalhos que eu tenho, assim, a minha realidade, eu acordo, sei lá, o show é 10 da noite, eu acordo 5 da manhã, porque eu tenho que ir montar, eu tenho que fazer uma série, eu carrego as coisas, enfim. Como é? Só tem que pegar esse microfone aqui e cantar, é? Eu me estranhava, assim, eu ficava assim, tem uma vassoura, vai varrer um palco aqui, né? E aí, isso me tranquilizava muito mais, assim, muito, assim, saber que era só dormir, comer, nem os pratos eu lavava, porque era no hotel, assim, ir lá e cantar, menino, isso era maravilhoso, assim. Então, no ao vivo, esse processo me ajudou a tá muito presente, assim. E o que rolar acontecia, assim. Foi meio que isso, assim. E aí você constrói uma história linda lá dentro, que de repente é interrompida por uma gripe. Foi. Fiquei muito revoltado. É frustração, Xinguei muito é revolta, é tudo bem, porque pra você tudo bem. O que é pra você? Na verdade, eu acho que significa? A veia competitiva dele, ele chegou lá sem muita expectativa, mas foi chegando, né? Estão deixando chegar. Estão deixando o papai chegar. Como deixando isso o papai te chegar. atravessa? É doido, isso aí uma hora rolou, assim, porque é curioso, porque eu noto que doeu muito mais nas pessoas do que em mim, assim. A turma ficou revoltada, viu? Até hoje, assim, sei lá, comprando pão, chega uma senhorinha e diz, nunca mais assista a Globo, pelo amor de Deus. E foi muito doido, assim, porque eu já tava me sentindo muito no lucro, sendo sincero. Outra coisa, foi tão caótico e tão corrido, era tanto trabalho, e assim, eu não consegui me dedicar exclusivamente ao programa. Então eu continuei trabalhando paralelamente uma série de coisas. Coisa remoto, enfim. Passou quanto tempo lá? É tudo de uma vez, né? Grava tudo de uma vez, né? Não, eu por conta da pandemia ficou indo e vindo. Tá. E era naquele período crítico de um PCR todo dia, enfim. Zero saudade disso. Zero saudade, assim. Vacininha no braço. Dia. Vacininha no braço. Não, aqui, nem me lembro. Vacininha no braço. Era PCR todos os dias, assim. Todo dia. E eu que tenho rinite, assim, era... Ave Maria. Eu chorava e ficava com dor de cabeça todos os dias, assim, porque enfiava aquele negócio. E aí ficava indo e vindo. Só no final mesmo que ficou de vez, assim. Mas, é curioso pra mim, porque eu já tava me sentindo muito no lucro, mas como era semifinal ali, eu entrei num modo... Na veinha de jogador, né? Não, ali na semifinal eu entrei num modo que, assim... teve um ensaio antes de ir pro ao vivo. E nesse ensaio, eu nunca tinha saído de lá com essa sensação. E tem uma coisa também, né? Você desenvolve uma relação com as pessoas que gravam, né? Que você vai conhecendo tudo. E você vai lendo, assim, as pessoas. E eu me lembro que eu saí desse ensaio do que eu não fiz. Eu saí, assim, tipo, com um grau de confiança. Foi a primeira vez que passou na minha cabeça, assim, rapaz... Eu posso ganhar isso aí, né? Eu posso ganhar isso aí. Eu tava muito confiante, assim, nesse dia, assim, que eu saí. Tava muito, assim, nenhum dia eu saí, assim, tipo, bicho... Coisa maravilhosa, assim, e bem resolvida, de estar achando bom o que eu fiz, que é outra coisa, quando você cria, tem gente que não se vê. Eu disse que eu não assisti, não é porque eu tenho vergonha de nada, é porque, assim, parece muito louco, mas eu não parei. A gente tá em que mês? Maio. Sim. Eu não parei, assim, a gente falou de férias aqui antes de começar, eu não parei, eu tô emendado, assim, tipo, não parei pra estudar e nem pra digerir, porque eu tô digerindo agora as coisas. Então, tipo, fazendo alguns shows, vai em uma cidade e o povo ainda... com um tipo de reação que eu nem imagino, assim, tipo,
como assim? Tu também acompanhou? Então... E já faz um tempo, né? Assim, não é um tempo, negócio... vai fazer 6 meses agora. Vai fazer 6 meses. É muito louco. Aí, assim, no dia da saída é curioso porque foi uma gripe e na época... parece fácil hoje, mas na época tava tudo muito confuso. A Omicron tava vindo com tudo e a gente não sabia o que fazer. Abre de novo, volta, fecha, toma segunda dose, não toma. Foi um momento bem caótico, assim, né? Esse final de ano no Brasil. E o Rio de Janeiro é um lugar muito peculiar, assim, porque tinha muito turista no Rio nesse final do ano. Muito, assim. E gente sem máscara, enfim. Só que a gente ficava num hotel que era isolado, na Barra, tudo. E uma das coisas que me tranquilizou muito nesse processo foi... Eu fiz tudo que eu podia ter feito. E eu percebi que coisas que aconteceram estavam completamente fora do meu controle, assim. Muito. Muito, assim. E foi uma das coisas mais libertadoras pra mim. Foi... quando eles chamaram, assim, pra dar o aviso. O dia especificamente... No assim, dia que chamaram, você e mais duas pessoas, né? o dia especificamente, ele é muito estranho. Ele é muito estranho, assim. Eu reservo pra mim uma postura também de respeitar quem ficou, porque é uma coisa que eu até comentei assim, em alguma entrevista. Eu não gostava de quem saía, por qualquer motivo, assim, que perdia, né? A maneira como falava de uma forma... que desrespeitava muito quem ficava, assim. Então era isso, a pessoa saía e... eu cantei melhor que fulano. Escrevi uma série de coisas nas redes sociais e a gente falou do futebol, que é uma coisa que sempre foi muito importante, assim, praticamente saber todos perder, os treinadores, né, que eu tive na vida, a maior lição é muito importante você saber perder. Reconhecer o outro é a parte mais bonita do esporte, assim, é você perder um jogo e ficou aqui e tal. Então eu tinha pra mim, qualquer hora que eu saísse, eu só não queria fazer o que as pessoas tinham feito, assim, né? Porque tem uma coisa também de hater, né? Tipo assim, você tem batalhas, aí vocês saem, vem o fã daquela pessoa e chama você de tudo, assim, da dia pra noite, ele esculhamba, um monte de coisa. E, às vezes, essa postura alimentava isso. E aí eu tinha isso pra mim, eu não vou reclamar nada aqui, porque, tipo, eu entrei muito de boa e minha avó era muito noiada com isso, assim, de, pô, chegou direito num canto, não sai do mesmo jeito, sim, assim, sem problema e... Portas abertas, né? E também, assim, eu tenho zero rancor com o povo lá, tenho uma relação boa, converso com várias pessoas ainda. Era um jogo, é entretenimento também. Hora nenhuma eu fiquei iludido com isso. Eu percebi que muita gente se doía porque não entendia que era entretenimento, assim, que é TV, que é comunicação, assim, não entendia. E uma coisa curiosa, né? Eu, em 2015, fui convidado com a banda Voou para ir gravar o Superstar. Era um programa. A gente foi pro Rio, ficou hospedado, assinou o contrato, gravou, fez tudo e não foi pro ar. E nunca disseram o motivo. Hoje a gente sabe, assim, o que era, assim, porque eles faziam um peneirão e ia botando no ar o que rolava. E foi no ano que a banda Malta ganhou e tal. E já tinha sido, pronto, isso pra mim foi um ensinamento que era, eu entendi que não era uma discussão, uma competição de música, era entretenimento. Então, assim, da hora que eu já fui entendendo total, assim, que era entretenimento, assim, e relaxei muito com essas questões de técnica, de ficar muito tenso, enfim. E aí, no dia que aconteceu, eu consegui ficar muito tranquilo, assim, na hora, porque o meu único desespero era como isso ia ser comunicado, assim. E aí eu fiquei horas antes do programa, brigando, assim, em reunião, com jurídico, com comunicação, muito, porque a minha preocupação é como isso ia ser comunicado, porque é um canhão muito grande, assim, né? E assim, inclusive algumas partes das reuniões não foram cumpridas. Mas ao mesmo tempo eu notei que eu entendi o meu tamanho. Entendi também que da hora que a gente sentou para conversar, a decisão estava tomada antes de qualquer coisa, assim, tipo... Tu ainda tentou dar uma revisada ou não? Não, eu conhecia o contrato todo, assim. Tudo. Eu tinha conversado com uma amiga que fez uma consultoria pra mim, juro que eu sabia, as brechas sabia tudo, assim, disso. Mas eu entendi da hora que sentou que a decisão já entrou na porta tomada. Já assim, estava tomada, né? Independente de alternativa, porque em outras ocasiões, tipo, botaram o povo em estúdio pra gravar, no The Voice anterior, inclusive, que já foi durante a pandemia. Eu entendi que não tinha alternativa, assim. E também nem julgo, porque eu trabalho com produção quando eu faço o evento e sei que tem horas que você tem que tomar decisão e faz parte. E foi de boa, assim, de verdade, assim. Mas tiveram coisas curiosas que algumas não posso contar ainda, mas outras é tipo um tom meio de pressionar, assim, sabe? De, vamos logo pra assinar um distrato, né?
E aí é curioso porque uma hora apareceu um cidadão lá meio alterado, querendo pressionar, e eu brinquei com ele assim, dizendo, bicho, já passei tanta pressão que tu pode falar grosso aí, eu não vou porque tu tá falando grosso não, assim, chama o povo aí pra poder negociar, porque eu fiquei com medo disso, assim, como é que vai ser anunciado? E como eu tinha me preservado muito, e isso é curioso, assim, houveram críticas porque o pessoal no Rio, e aí tem gente que nunca foi no Rio, tal, saía pra passear e postava, e aí o povo criticava, e como é que vocês estão passeando e com Covid e tal? Era uma época delicadíssima dessa questão, né? E o povo não podia... E veja, eu não saía nem do quarto do hotel pra nada, assim, nada. Primeiro porque eu era diferente, eu tava atolado trabalhando das coisas aqui, então eu passava o dia trabalhando, assim, a hora que tinha trabalho, e tinha tudo, assim, no quarto, comida... quarto e uma banheira, vê mesmo, eu matuto, louco por água. Então eu não saía do quarto por nada. E aí eu fiquei muito tranquilo com isso, porque assim, tava todo mundo doente no Rio nessa época. Todo mundo. Gente que trabalhava em todas as esferas tava... Eu lembro dessa época. Todo mundo tava doente. Todo mundo não, doente. Aqui também, quando eu cheguei, tava todo mundo doente. E aí assim, pra mim bicho, não saí do quarto. Fiz tudo certo. Fazia os exames. O dia realmente tem coisas estranhas, mas eu não tenho como, de verdade, guardo zero mágoa disso, afirmar que é um complô, que de jeito nenhum. E acho que também muito dessa paz é porque eu torci muito e trabalhei muito, assim, depois que eu saí pra Juliano, do que eu podia fazer, assim, de pedir voto, de engajar. Porque lá dentro eu já fiquei muito amigo dele, assim, e ele representava, e digo isso sem nenhum arrodeio, ele representava pra mim o tipo de voz e de postura de canto que eu acho incrível e que eu nunca consegui ser, assim. Juliano, ele é o músico que eu não consegui ser, assim, perfeito, ele é completo, ele compõe muito, ele toca muito e ele canta muito sobre todos os aspectos. E a gente ficou muito amigo lá dentro, muito mesmo, assim. Então eu fiquei muito nessa energia, assim, de em vez de sair e ficar reclamando, fazer o possível. Até porque assim. acho que quando tu saiu, tu viu que tinha uma comoção nacional, né? Era um negócio muito muito louco, assim. É. As pessoas ficaram, além da questão de estar revoltadas, as pessoas ficaram muito felizes por você, seguiram você. Então, assim, você viu que o seu papel, apesar de... Pra quem veio da veia competitiva, é ruim não sair com título, mas tipo, você saiu meio que ovacionado mesmo, assim. Você saiu com uma torcida enorme. Então, assim, eu não consegui entender no dia. Até hoje eu não entendo direito. Por exemplo, recentemente alguém me mandou um print. Nessa noite, tipo, teve o Trend Topics do Twitter, tipo assim, eu fiquei, sei lá, em quarto lugar. Era o meu nome, assim, tipo, bicho, sou matuto, Serra Talhada, assim, tipo, imaginar que algum dia você vai ser Trend Top do Twitter e não sendo uma coisa feia. E se você entrar, é todo mundo injustiça. Era muito doido. Traz assim, de volta, doido. Vocês estão manchando o programa. Aí foi muito louco, assim. Mas foi uma experiência boa, não tenho zero mágoa, assim. O povo vive mandando. É engraçado. Até hoje, né? Vai ter hoje, tá tendo inscrição. O povo fica fazendo inscrição no meu nome. Chega direto no meu e-mail. Eu já reporto, assim, fica escrevendo. Por favor, volte, tipo, zero vontade, assim, de voltar um negócio desse. Mas foi uma experiência que eu ainda tô, de verdade, assim, eu ainda tô digerindo, porque eu nem entendi o tamanho que foi. Sei lá, eu fui fazer um show em Fortaleza com Juliana, foi um negócio assim, sei lá, de nada, foi pro show, foi um negócio assustador, assim. Então é uma coisa que eu ainda, apesar do tempo, eu ainda tô digerindo, mas o que eu fui fazer lá, eu fui independente do resultado lá, assim, me colocar nesse sua lugar marca lá, de né? risco. Eu não digo nem da marca, assim, porque eu não planejei, sendo sincero, não teve um plano. A gente reparou aqui, durante a conversa a gente reparou. Vai ter um plano de comunicação. E são coisas que eu gosto de fazer. Quando você precisar, você chama a gente. Não, são coisas que eu adoro fazer, e eu tenho muito amigo, gente, assim, que trabalha com comunicação, que ficou indignado comigo, assim, que absurdo, como é que você vai despreparar desse jeito e não conversou e assim, coisas que eu gosto de fazer e sei, mas não era o foco, assim, não era o interesse. Mas talvez se você tivesse feito um plano de comunicação, nem daria tão certo, porque a gente amou você do jeitinho que você é. Foi muito doido. Isso aí foi muito doido. Olha só, me conte uma coisa. Você não é o The Voice. O The Voice é uma parte linda da sua vida, porque a gente te conheceu e foi lindo o The Voice proporcionar isso pra gente. Mas você não é só isso. Você é muito mais. E a gente quer entender, agora a gente quer conhecer o que você faz pós-The Voice. Você já comentou que tem a estesia. Sim. E a gente quer entender o que é esse projeto, porque esse projeto é fabuloso. Ele não é só música, ele é arte do jeito mais puro. Ele envolve música, interpretação, iluminação. Mas eu não quero contar, eu quero que você conte pra gente. Depois disso ficou essa coisa de
me entender e iniciar uma carreira solo. Eu nunca tive vontade. Isso Aí você entendeu que era cantor? Depois do The Voice, você... Não é que eu entendi. Não depois do The Voice, não. Não é possível. Não é depois do The Voice, não. É assim, quando eu fui cantar ali na Audições da SEGA, eu já tinha entendido que era, eu vou conversar com esse conflito aqui, assim. E a questão não era ser um cantor, não. É porque às vezes a gente quer ser sei lá, um exemplo. Quero ser um bom cantor antes de se entender como cantor, né? E hoje eu entendo, assim, um pouco mais essa... Tanto é que eu tô há um tempo interpretando músicas, cantando menos minhas composições, assim, que envolvem uma coisa mais egoísta, assim, eu que crio, eu que faço. Mas eu converso com esse lugar do canto hoje, assim, sem conflito, assim. Anoto num canto, assim. Se for entrar aqui, cantor, pode botar cantor. Vai estar cantor na sua... É? Vai estar cantor, vai estar cantor tá tudo na certo. descrição. Tu viu que bonito que ele falou? O que foi? Que ele anota o canto dele num canto? É. Eu não entendi o que foi. Anota o canto sim. num canto. Aí é isso. Isso aí tá bem... Não é que tá resolvido, mas eu converso com isso e é um conflito que eu experimento. O Estesia, ele tem a ver com o seguinte. Eu nunca tive vontade de ter carreira solo, assim. Por uma série de questões. E a principal, eu sempre acho que muita cabeça cria coisas melhores, apesar do preço ser mais alto. Só que durante esse isolamento, assim, da pandemia... eu notei que eu já vinha de vários trabalhos que eu não estava conseguindo dar vazão a tudo, assim, do ponto de vista de perspectivas criativas que eu fazia. E eu enfrento agora esse momento de desenvolver, estudar uma perspectiva de carreira solo, que às vezes o povo pensa que tá super resolvido e tá zero resolvido, assim, tipo... de verdade, assim, a possibilidade de eu também dizer não quero é grande, porque tô estudando, assim, tô tateando. Mas o Estesia, ele foi, depois que eu nem desenvolvi muito, mas a banda Voa, ele teve um ciclo incrível, assim, a gente produziu discos, cantou em festival fora do país, enfim, uma coisa do ponto de vista de composição. Ao contrário da banda Voou, a Estesia não é uma criação sua, né? Não, é... É uma criação sua também? Minha também. Da banda Voou, eu e o PC a gente encabeçou, e do Estesia, eu, Tomás e Miguel. A gente encabeçou isso. Entendi. Que era o seguinte, já era uma ideia de... O Estesia daria um programa inteiro, assim, porque é uma pesquisa longa, mas já era uma ideia de quando eu encerro, assim, a banda Voou, que era uma pesquisa só com música, de canções, etc., o Brasil vive um momento, assim, todo esse ciclo, ele sempre está conectado com o que estava acontecendo, assim, de uma entrada em crise econômica. Então as pautas começaram a ficar muito escassas, ficou muito difícil ter lugar para tocar, assim, e a competição ficou muito grande, e a gente tinha uma vontade, já trabalhando todo mundo, sei lá, uma década com música, de explorar coisas que a gente não conseguia convencionalmente onde a gente estava inserido. Então, inicialmente surge como ideia de um laboratório mesmo, assim. Antes até da ideia de negócio, assim, de como se posicionar como negócio, surge como ideia de laboratório criativo mesmo, assim, de como a gente cria um local que a gente, em vez de só reclamar, tente fazer as coisas que a gente quer e diz que os outros não deixam, mas na verdade não é isso, né? E aí, coincide, Miguel estava fazendo um mestrado em Portugal, já que tem muito a ver, assim, o início do Estesia, as discussões conceituais tem muito a ver com a pesquisa de Miguel, do mestrado dele, e é curioso como os ciclos do Estesia vai sempre coincidindo a cada renovação do espetáculo com o mestrado de um dos membros. Então o Estesia surge para ser esse local de pesquisa, em resumo, de como a gente repensa ou rediscute o que é um show e quais são os formatos possíveis de se consumir arte em geral. Além do tradicional de ter um palco aqui italiano, ali em cima, tudo. E aí, durante essa pesquisa, foram acontecendo várias coisas, e a gente foi descobrindo e tentando responder essas perguntas que inquietavam a gente, que será que música, será que arte, ou será que teatro só pode ser consumida dessa forma, assim, sabe? Um palco ali, o povo aqui embaixo, e muita gente, e pouca gente, e é muito caro, enfim... E aí a gente também cria nomes bonitos depois que a coisa passa, né? Parece que é concebido antes. Não é, a gente criou uma ideia que a gente passou a se apresentar em locais não convencionais de música. Então, em vez de procurar a pauta no casa de show X ou Y, a gente foi tentar ver se era possível fazer um espetáculo, sei lá, numa barbearia. A gente fez em um corredor de museu.
chegou a hora da água. Todo mundo. Não, porque dando os antes eu copinhos. dei uma missão aqui pra Christian, nosso operador aqui, Valeu, nosso querido, que é, Eu quero, meu o amor, rapaz por toma favor. muita água, então Eu tô me controlando aqui. tome eu tomo água. muito. E aí rolou isso, que era assim, com a dificuldade da gente conseguir Obrigada, pautas para querida. se apresentar e para apresentar essa pesquisa, a gente passou a pensar uma ideia de, o nome era bem bonito, era ressignificação afetiva dos espaços, que era para entender, quando a gente entendeu que um show e arte acontece com pessoas querendo fazer e pessoas querendo se conectar com aquilo, qualquer lugar é um local de arte, assim, tipo, corredor de museu, um estacionamento, esses locais que eu tô dizendo, a gente fez a apresentação em todos esses lugares, em barbearia, em, sei lá, um corredor de supermercado, desde que a gente domine as propostas e as técnicas. E aí dentro disso vem uma pesquisa de música e uma pesquisa de luz. Eu trabalho com o Cleison, ele é iluminador cênico há mais de 10 anos, desde a banda Voou, de tudo. E eu sempre achei que ele, como criador, é tão artista quanto um guitarrista, um cantor, qualquer coisa. Aí eu me lembro quando eu fui chamar ele para ir pro palco, ele disse, de jeito nenhum. Eu sentar no palco, eu sou técnico, eu ficar lá em cima e tal. E aí teve toda essa briga e toda essa discussão. Desde que ele começou sentado, até hoje em dia ele dança, ele entra com luzes, assim. Hoje toda vez que ele entra, eu fico bem emocionado, lembrando que ele era bem resistente. E a pesquisa do mestrado dele hoje é sobre isso. É sobre como ele, do ponto de vista da cadeia de trabalho, saiu de uma função de técnico, né, que ficava escondido, Nossa, e que vem legal. pro palco como um ator, assim, né? Ele atua. E em tese ele sempre criou, ele sempre esteve presente no palco As com a luzes luz, né? emocionam, né? Sempre. Elas Mas ainda há essa falam. discussão Que de lindo. um cargo técnico e um cargo criativo, assim, e a gente sofre muito, porque vai para um festival e tem a mesa do iluminador. Aí o cara chega e diz, e esse DJ aqui fica... Oh, meu Deus. Ele fica onde? Não, iluminador no palco, enfim, é uma série... E a gente gosta, assim, desses conflitos. O Estesia tem uma pesquisa, eu passaria horas aqui falando, longa demais, assim, e... Bota na lista, hein? Pode ir, longa, muito A gente longa. junta vocês aqui, 2 microfones, e vocês Porque se viram aí pra conversar. desde 2015, ele acompanha principalmente, assim, o motor também do funcionamento político, assim, do Brasil. Então, isso... Quando tem a eleição 2018, a gente muda a linha de pesquisa de música, que era muito mais contemplativa, mais europeia, para uma coisa de beats, de conversar com a música periférica feita em Recife. O brega funk na época ainda muito uma coisa de nicho, assim. Então é uma história longa, mas que vale a pena um dia conversar mais. Além do Cleison, quem faz parte do Estesia? Eu, Miguel, Tomás e Cleison no palco, e Tainá faz produção com a gente. E sempre tem performer convidado de várias linguagens, assim, dança, cinema, enfim. E o Estesia significa? Isso é bonito. É uma palavra que existe em português, estesia, mas a gente usa a negação dela, né? Anestesia, o que é algo muito sintomático, né? Que estesia é a capacidade de sentir, né? De se permitir sentir as coisas. Então, tô falando aqui, resumindo coisas que tem pesquisas longas, assim. Ao contrário da minha responsabilidade no programa, o Estesia se preparou muito, assim, pra criar A tudo que responsabilidade mais linda que a gente já viu, Não, né? Foi um negócio assim... Não, você pode dizer que foi tudo, mas dizer que não foi bonito o que você fez naquele programa foi lindo. Hoje você tá no palco com O Que Voz é Essa, né? Nos palcos, na verdade. Você tem alguns convidados, né? Por onde você passa. Queria saber um pouco mais desse projeto, como acontece a escolha desses convidados e o que a gente pode... Como a gente pode te encontrar, onde a gente pode te encontrar. Sim, o que Voz é Essa é um projeto, assim, que surgiu para mim durante o The Voice, porque eu comecei a perceber lá dentro, assim, quais vozes me pegavam mais que outras, assim, tipo, por que essa pessoa canta e eu notei que não era técnica, não era uma discussão técnica, assim, tipo, tinha gente lá dentro que era perfeito, assim, do ponto de vista técnico, não errava nada, nunca, e fazia coisas muito mirabolantes, e você ouvia e, poxa, muito legal. E aí entrava outra pessoa e errava uma coisinha ali, mas ele emocionava. E aí eu comecei a pensar, virou um olhar, assim, de pesquisa, o que é que tem em comum, assim, essas vozes? E aí eu comecei a notar que era exatamente a trajetória, assim, de vida. Tem a ver muito, assim, né, com esse trabalho de vocês aqui, que era o que é que faz essa pessoa ser essa pessoa. E o que é que faz essa voz dela... Quando eu me falei de me entender como cantor, tem a ver com uma certa missão de você entender e se desapegar de você, que não é sobre você, da voz ser um instrumento de propagar outras coisas, outras ideias, e que tipo de valor você está defendendo, que tipo de grupo você está representando. E eu notei isso, assim, vozes lá dentro que me emocionavam e que no fim eu acabei descobrindo. Era a trajetória de vida da pessoa, assim,
a gente que, assim, estuda um pouco de canto, começa a ver que tudo influencia muito, assim, do ponto de vista técnico. Então, assim, se você nasce no norte e você tem mais facilidade de ter sons nasais, estou dando exemplo de coisa aqui, você é americano, seu palato, a língua é muito diferente. Então, assim, há uma relação direta entre a vida, onde você vive, onde você nasce, com a fisiologia do cantar mesmo. E aí eu comecei a me interessar muito para entender a trajetória dessas vozes que eu gostava. Em resumo, foi isso lá dentro. E aí pra mim era uma chance de, eu tô com esse povo aqui dentro, é ótimo. Então, sei lá, eu tive a primeira batalha com Eulá, que é da Bahia, de Vitória da Conquista, e eu percebi que a parte mais incrível da minha conexão com ela não foi ter cantado, sim, a música ali de Nath Roots, com todo respeito a Nath Roots, mas foi linda essa apresentação. Foi Sorri, Sou Rei, né? Eu não conhecia, pronto, eu não conhecia a música. Eu sabia qual é, mas não sabia nada, assim, da letra. E mudou, a gente pediu pra cantar outras coisas. E em cima da hora, vai ser essa música aqui, vamos embora. Só que, assim, o contato com ela, e quando eu entendi que mulher ela era, assim, tipo, uma mãe que não teve uma filha e o pai não é presente, e some e tal. Tudo que aconteceu na vida dela pra ela chegar ali interferia demais nessa minha percepção que me emocionava, assim, o jeito que cantava. E aí eu gravei um episódio com ela, que eu não sou jornalista, não tenho formação, assim, e apesar de ser uma profissão que todo mundo se acha, né, jornalista, é complicado. É uma técnica, pô, jornalismo as pessoas estudam porque é uma ciência, bicho, é uma técnica, tem método, tem uma série de coisas. Acho que é meio relacionado essa questão do jornalismo e do cantor, né? Todo mundo acha que é um dom, você senta ali, o cara senta ali e vira, diz, né? E diz o jogo todinho só de olhar pro jogo, mas na verdade você estudou. Tem um estudo. Assim como você estudou também o canto, você treinou a sua voz, enfim. É uma inteligência e muita gente passa por cima, acha que é só ligar um microfone, assim. Então, assim, eu não tenho essa pretensão porque eu comecei, falando agora do formato, né, a fazer vídeos. Era uma ideia disso. Inicialmente eu gravava só áudios, mas eu pensei em, de alguma forma, documentar conversas que a gente, entre artistas, sempre tem. Sempre tem. E que é o que compõe muita performance, assim, não é estudar quem canta qual parte, o que quer que seja. O que compõe isso é, tipo, o que é que a gente consegue se conectar de vida mesmo. E eu gravei com Eulá no quarto do hotel, assim. A minha ideia era conseguir ter, já que eu tava ali me expondo ao máximo, eu queria ter conversas sinceras que não vão pra televisão. Não vai, a gente sabe, e não tô criticando. E era uma tentativa. Tanto que, assim, muita gente não sabe. Às vezes eu gravo um Que Voz é Essa e não dá certo. Por alguns dos motivos. E uma delas é, se a conversa não for sincera mesmo, assim, de tocar em pontos chatos ou conflitantes, eu não tenho interesse. Porque eu nem ganho dinheiro com isso, assim. Então eu inicialmente formatei para isso. Conversas documentadas ou em áudio ou em vídeo, de um ponto de vista muito íntimo, e que seja uma conversa, porque eu não sei entrevistar, não tenho uma técnica, não tenho isso. E que a gente consiga conversar sobre coisas que eu tô interessado, de verdade. E aí eu, mesma ideia, assim, eu não estudei um formato prévio, que é tempo no YouTube, a taxa de retenção do algoritmo. Eu sei dessas coisas, mas eu também não estudei isso porque eu simplesmente lancei o primeiro episódio e lancei depois que a gente cantou junto. A gente gravou um dia no hotel e era sem cortes, assim, 1 hora de conversa. Celular parado. E foi muito transformador pra mim, assim, porque ela falou de todas as coisas que integrava o que é que a voz dela era tão potente ali no palco e que ela não tinha chance, assim, de falar de tudo, assim. Então, esse primeiro episódio foi uma coisa incrível, sei lá, de 1 hora de episódio, a taxa de retenção era de 40 e poucos %, assim, no YouTube. E era assustador, assim, tipo, muito alto. Então, assim, rolou um interesse de algo que é um interesse meu. Então, eu criei o Que Voz é Essa nesse formato de conversas sinceras e honestas, de um ponto de vista mais confortável possível. De eu lá, a gente tá numa cama de hotel, tomando vinho, com as pernas pra cima. Meu pé tá preto, podre de grudo lá, dando, assim, não era esse o interesse. Mas aí, e assim, são coisas muito curiosas, porque eu lá tenho uma questão da formação da visão, eu tô esquecido o nome, desculpa lá, mas minha memória tá bem ruim, que tem consequências na cor das bengalas. Então, assim, pela cor de cada bengala, você sabe identificar qual é o tipo do problema na visão, se é parcial, se não é, enfim. E eu não sabia sobre isso. Só que a gente tava num grau tão íntimo que eu, tipo assim,
Eu pego a bengala dela, jogo pra cima e fico coçando meu pé com a bengala. Coisas que às vezes poderia ser muito sagrado, assim, pra ela. E eu recebi mensagens, umas muito elogiosas e outra me esculhambando. Que absurdo, você limpando o pé com a bengala. Enfim, um negócio bem doido. Mas eu tava muito à vontade com ela e ela me ensinou coisas bem incríveis, assim. Eu criei uma relação muito massa, assim, dela, da história dela, com a filha dela, com Pérola. Tanto que, quando a gente vai cantar, não é uma batalha, assim. É nítido, não é uma batalha, assim. Tipo, não... Diferente de outros perfis que o povo fica tentando cantar mais alto que o outro, não sei o quê. E vai pra frente. Zero, assim, isso foi rolando. Então eu gravei com ela, gravei com o Juliano, gravei com uma série de pessoas. E aí isso me gerou várias oportunidades, inclusive algumas de negócio, que eu não andei por não ter tido, por ter que escolher. Não consegui operar isso agora. De marca, de café, de alguma coisa pra querer fazer, mas eu não consegui operar isso, sendo bem sincero. Só que aí, ao mesmo tempo, nessas conversas, apesar do foco não ser a música, gerou-se muita demanda por pontos na conversa que eram ligados à música. Então eu percebi que isso precisava se expandir, assim, do virtual para algo presencial. E aí eu montei essa temporada do Que Voz é Essa, que inicialmente era para ser com as pessoas que eu fui fazendo as gravações, mas ao longo do tempo eu vi que também poderia abrir. Então, assim, eu estreiei essa temporada em Fortaleza. Vê que ousadia. Em Fortaleza. Eu, na casa de Juliano. Ele é de lá. Eu fui pra casa dele pra convidá-lo pra cantar comigo. Porque ele tava num processo. Ele não tinha feito nenhum show. Foi a primeira vez que ele se apresentou lá. No Cine Teatro São Luís. Que é uma coisa colossal de gigante, assim. E eu fiquei sabendo que foi um sucesso. Foi muito bem sucedido. Pra quem não entende, ou é de Recife... É o mesmo projeto arquitetônico, só que imagina, tem o cinema e quando chega na tela tem o palco do tamanho do Santa Isabel pra dentro, assim. E que funciona como cinema e como teatro. Só que é 1.000 e tantos lugares. Imenso, né? É um colosso, é um colosso. E aí fez esse show lá, eu estreiei esse show lá, que era exatamente nessa proposta de ser uma conversa aberta, assim, no palco. Praticamente não tinha roteiro. E muita gente ficou meio nervosa, assim, vai dar certo. E eu tinha certeza, porque assim, essa ideia de, meu irmão, eu já errei num negócio tão maior, vou errar aqui, mas vai acontecer, errou, pronto. E aí eu estreiei lá e vim pra Recife. Então, eu gravei, por exemplo, com Isadora Mello, um Que Voz é Essa, e ela é minha próxima convidada. Cláudia Castelo Branco, eu não gravei com ela, mas é uma cantora carioca do Rio, mas que durante a pandemia eu tive muitas conversas com ela sobre esse aspecto, assim, e... Tem um monte de nome aí para ser anunciado, mas o próximo nome é o de Isadora. Quem quiser e tiver em Recife durante o mês de maio, no meu Instagram tem as datas e tem tudo. Onde é o próximo? O próximo é no Teatro Hermílio Borba Filho, dia 19 de maio, com Isadora Mello. É maravilhoso, assim. Entra no Instagram que dá para entender lá o formato. A gente tá chegando na reta final, vamos passar a agenda. Sim. Você tem umas 2 horas de agenda, não tem não? Não. Aqueles, vou ligar pra minha assessora rapidinho. Não, vê lá. Vou passar os próximos aí. Vou passar minha agenda, @carlosfilho.7 e você fica à vontade. Não, no site, mas esse Instagram... ponto 7 é o quê? Camisa 7 não? Não, né? Era uma coisa de número, de futebol. Foi Número o que da deu sorte, no dia. número da perfeição. Não. Foi o que deu no dia, né? Mas é um número que eu sempre usei, assim, tipo... Segundo já, né? Sempre usei. Tem também Nilcinho que vem Nilcinho por aí. usava o 8 porque era o número da camisa. Foi a homens, né? Nilcinho pode. Ó, então, acho que é mais fácil. Entra no meu Instagram e tem explicado lá, porque além dessa agenda em Recife, eu também tô lançando a agenda do ciclo junino, assim, que é uma fase que é muito importante pra mim, mas que estamos aqui num momento de intimidade, eu tô repensando muito em fazer, porque eu tô muito cansado. Muito mesmo, assim. E eu tô num grau de saúde mental quase estourando, assim. Eu tô muito cansado, muito. Eu não parei, assim, eu não parei de dezembro pra cá, eu não tive uma semana de folga, assim. Pra dizer que eu não tive Covid lá quando eu saí, mas teve uma época aqui em Pernambuco que todo mundo pegou, né? Acho que já em fevereiro eu tive. E passei ali isolado, mas trabalhando. Foi naquela também. volta que, graças a Deus, a gente já tava com 2 vacinas. Isso, assim, todo mundo já tava. Eu peguei, com ela pegou. Isso. Acho que foi a única que não pegou de casa. Eu fui a única que não peguei. Foi mas nesse... a família pegou de rebaba, todo mundo. Foi nesse Todo período. mundo Mas é isso. pegou. Quem tiver em Recife tem a temporada do Que Voz é Essa durante o mês de maio. A próxima é no dia 19. Mas tem as datas lá e tô lançando aos poucos essas datas de junho, porque é um período muito importante pra mim, mas ao mesmo tempo eu tô muito cansado, assim. Muito cansado. Carlos, a gente quer te agradecer imensamente por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje, de ter
aberto todas as suas vulnerabilidades. Foi tão lindo você ter contado essas coisas do The Voice que a gente jamais imaginava que tinha acontecido dessa forma. E tantas outras coisas da sua vida. Conhecer a sua história. Você fez exatamente o que a gente queria nesse programa. Contar a sua história. Você foi o personagem perfeito para esse nosso segundo episódio. Eu te agradeço imensamente. Diego? Eu queria agradecer também. Você veio aqui, trouxe boas lembranças de épocas mais tranquilas, né? Da vida, que era só jogar bola. Era uma época boa. Não, mas agradeço demais você ter vindo. Foi uma história fantástica. A história do The Voice, assim, eu ainda tô tentando processar tudo que você contou aqui. Eu ainda tô achando que vai vir uma pegadinha. Eu nem falei tudo. Eu tô achando que vai ter uma pegadinha, vai ter uma câmera ali escondida. E na verdade é só uma pegadinha do que você... Mas assim, fantástica a história, assim. Era isso que o programa... A gente criou esse programa pra isso. E você completou, assim, 100% do que o programa se colocou. Se propôs. Porque você contou a sua história, você contou bem a sua história. Acho muito obrigado, assim. Agradeço demais você ter vindo. É um prazer ter você aqui. Oxe, eu que agradeço vocês pelo convite. E parabenizar, de verdade, pela proposta, porque a gente falou do Que Voz é Essa. A minha maior preocupação é como a gente... cria ambientes afetivos, assim, seguros, da gente falar dos problemas da gente, sem o medo de estar sendo julgado, embora a gente vai estar na internet, mas aqui, pelo menos, não ter esse medo, né? E dizer que eu sou um entusiasta aí, se precisar de nomes para trazer, eu já tô pensando em 1000 pessoas com aqui certeza. que vale a pena sentar. E aqui é sua casa também, viu? Não, o Estúdio CTH, quando a tua história é sua casa. Se você quiser, é só ligar pra gente, só você vem pra cá. A gente vai abusar da sua boa vontade. Oxe, me chame, eu venho sempre. Mas agradecer de verdade, agradecer o povo aqui, a equipe que tá trabalhando, tanta gente aqui atrás dessa cortina aqui que você não imagina. Nossos queridos. Mas é isso, assim, tudo de bom pro projeto, que dê certo, e me chamem sempre que eu venho. Eu nem contei tudo, tanta coisa da minha vida aqui que eu não contei. Não, vai ter a parte 2. Então vai ter a parte 2, com certeza. Um beijo grande, gente. É isso, e pra vocês um beijo e até a próxima. Mua.